ela está lá, de malas prontas. Vamos saber como é que está a movimentação na rodoviária interestadual. Só esclarecendo que ela não vai viajar não, ela vai ficar com a gente, mas ela acompanha esse tanto de gente de mala pronta aí atrás dela. Pois não, Cris? Boa tarde. Queria estar com a minha mala aqui também, viu, Henrique? Mas por enquanto eu tô na missão. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral, em especial você que está com os planos de nos próximos dias, nesse feriadão prolongado, pegar a estrada. Aqui é a rodoviária interestadual e dá uma olhada no movimento, Henrique. O Gilson Silva vai derivar aqui a imagem pra gente, ó, vai dar uma circulada aí no salão aqui da rodoviária, onde as pessoas aguardam para o embarque. A gente está aqui, Henrique, há mais ou menos uns 40 minutos, talvez uma hora, e tem sido grande a movimentação aqui ao longo da manhã. De acordo com a empresa que administra a rodoviária aqui interestadual, Henrique, a expectativa é de que pelo menos 20 mil pessoas, quase 25 mil pessoas, circulem por aqui até a próxima segunda-feira. Os dias de maior movimento são exatamente hoje e possivelmente entre domingo e segunda-feira, quando as pessoas começam a voltar para casa. Muita gente, Henrique, nesse feriado agora, escolhendo aí passar o feriado junto da família, nesse momento em que a gente começa a ter o avanço da vacinação e as pessoas voltam a circular depois de tanta restrição por conta da Covid-19. Ô Cris, qual é o principal destino aí na rodoviária interestadual? Fui assuntar para você, Henrique. Aqui na rodoviária as pessoas estão indo para Goiânia, que fica aqui muito pertinho, menos de 200 quilômetros. Estão indo para Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá e Mato Grosso. Também são destinos bastante procurados para quem viaja de ônibus saindo aqui do Distrito Federal, viu? Ô Cris, uma curiosidade. A gente sabe, até conversamos sobre isso aqui no Balanço, sobre o aumento das passagens de avião. A passagem de ônibus também aumentou muito, Cris. Você tem aí uma média, por exemplo, para Salvador. Quanto custa hoje Brasília-Salvador? Olha, Henrique, existe a ABRAT, que é uma associação brasileira das empresas de ônibus que fazem esse tipo de transporte terrestre, e a gente foi atrás para saber se ia acontecer um aumento generalizado. A gente ainda não conseguiu essa resposta. Hoje eu recebi um parente na minha casa que veio de Goiânia e pagou R$ 69 na passagem de Goiânia para Brasília e não houve aumento. Essa passagem já está nesse preço há algum tempo. Em relação à passagem de Salvador, ela está cotada para quem for comprar hoje, sem antecedência, a R$ 380. A gente sabe que quem compra o destino planejadamente, com um pouquinho antes de antecedência, consegue de repente usufruir de algumas promoções, de alguns programas de incentivo das empresas de ônibus. Então, quem se organizou pode ter pago um pouquinho mais barato que isso. Quem vier comprar o ticket hoje para ir curtir as praias lá no Nordeste, especificamente para Salvador, vai pagar R$ 380, viu? Maravilha. Ô Cris, deixa eu aproveitar que você está aí na rodoviária interestadual, mas procurou ter informações também do Aeroporto Internacional de Brasília, para a gente falar da movimentação lá no Aeroporto Internacional. Como é que andam as coisas por lá, Cris? Expectativa de movimento também, Henrique. A expectativa lá no Aeroporto Internacional aqui de Brasília é de que cerca de 150 pessoas circulem pelo Aeroporto Internacional, viajando de avião durante esse feriado prolongado. As datas de maior movimento, coincidem com a da rodoviária, vão ser hoje e também no domingo e na próxima segunda-feira. Apesar de ser muita gente, viu, Henrique? 150 mil passageiros, o movimento ele é maior do que o que aconteceu no ano passado, quando a gente estava com bastante restrição de movimentação de pessoas, em torno de 130% maior, o que é bastante coisa. No entanto, ainda é menor do que o feriado de 2019, quando a gente teve uma Páscoa, onde a gente ainda não tinha uma realidade da Covid-19, fazendo com que as pessoas se restringissem, inclusive na visita aos parentes, nesse feriado, onde muita gente faz isso, que é o feriado de Páscoa. Mas, ô Cris, você sabe que aí tem uma coisa curiosa, bem curiosa, porque a passagem de avião subiu muito, subiu demais. Mesmo assim, o brasileiro está voando e voando muito, aproveitando aí, como você bem explicou, a vacinação maior, todo mundo se sentindo um pouquinho mais à vontade para curtir praias, enfim, viajar, não é?
Henrique foi atrás dessa informação também, viu? De acordo com a Inframérica, o preço das passagens aéreas subiu em torno de 40%, é muita coisa. O diesel, em geral, ele aumenta um pouco menos do que o combustível que a gente usa no ônibus. Na verdade, o querosene aumenta um pouco menos do que o diesel e do que a gasolina. Então, as passagens tiveram um impacto talvez menor do que o impacto que a gente está sentindo no dia a dia, a gente que acaba abastecendo o carro com gasolina na maior parte dos veículos, né, que são usados de forma doméstica, ainda assim foi um impacto. Agora, quem comprou essas passagens antes de março não pegou esse aumento, viu, Henrique? Quem conseguiu planejar aí um calendário de viagens, já incluindo esse feriado da Páscoa, pode ter pago umas passagens, pode ter pago o preço da passagem um pouco mais baixo. De toda forma, ainda de acordo com a Inframérica, as empresas aéreas não estão passando completamente esse reajuste para o consumidor, porque, como eu falei agora há pouco, a demanda de passagens ainda está menor, 30% a menos de passageiros do que o habitual quando a gente ainda não tinha a Covid-19. Então, as empresas estão, de alguma maneira, também amarrando passar completo esse reajuste aí por conta dos combustíveis. E destino lá no Aeroporto Internacional de Brasília, imagino que deva ser o Nordeste e alguma coisa para o Rio de Janeiro, que está anunciando o carnaval fora de época, com escola de samba e tudo mais, não é? Adivinhou sabiamente, viu, Henrique? O pessoal tá indo, sim, curtir as praias do Nordeste, aquela água gostosa, aquele sol adorável, e também São Paulo, Rio de Janeiro, que no próximo feriado, no dia 21, que é Tiradentes, para todo o país, e também tem uma data especial aqui no Distrito Federal, com o aniversário de Brasília, vai haver essa grande movimentação para os circuitos do Sudoeste, que incluem Rio de Janeiro e São Paulo. Ao vivaço no balanço, Cris! Ô, Taviano, valeu, Cris!